Ciro Gomes debate na Globo News e o tá caro é culpa do Bolsonaro. Fala pessoal da Ciro Progressista, aqui estou eu de novo, Paulo Henrique Faria, com mais uma análise política, mais uma análise de conjuntura para vocês no canal. Falando no canal, ele está crescendo bastante, já passamos de 9.100 inscritos, mais de 400 novos inscritos aqui em 8 dias. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês que faz esse espaço democrático, esse espaço de discussão política, do trabalhismo, do pedetismo e da militância do Ciro Gomes aqui, certo? Antes de começar, como sempre faço, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, faça como essas pessoas que acabaram de chegar por aqui. E se você já é inscrito, aperte o sininho para você receber todas as notificações de todas as postagens, de todos os vídeos que jogamos aqui. Vocês sabem, a gente joga pelo menos trechos de tudo que sai do Ciro na internet, na mídia, nas entrevistas, as lives e, lógico, fazemos os nossos conteúdos próprios, beleza? Então vamos falar agora o que interessa. Eu começo falando sobre a boa participação do Ciro Gomes no debate da terceira via lá na Globo News no último domingo. Vocês devem ter visto, quem não conseguiu ver pela TV, assistiu aqui no nosso canal, a gente fez questão de transmitir para vocês. Sempre que possível, o Hugo e eu vamos jogar aqui para vocês, vamos disponibilizar esses conteúdos exclusivos para vocês, né? Nem todo mundo tem acesso a esses canais da TV a cabo, mas enfim, foi boa a participação do Ciro, junto ali do Mandetta e do Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira tem feito um bom papel nessa CPI, mas deixa claro que não é um estadista, que está a passagem ali nessa disputa com o pré-candidato à presidência não é a dele, claramente não é a dele. Vi gente ali tacando pedra, não é bem assim, gente. Tudo bem que ele tem esse discurso aí pró-Lava Jato, mais ou menos semelhante com o do Moro, mas a gente não pode cometer o sectarismo tolo que uns aí gostam de fazer. Sobretudo o petismo, sobretudo os lulistas, não é? Mas o Ciro é o que teve destaque dos três, é o que falou abertamente, teve ali um probleminha técnico, boa parte dessa participação por conta da falta do fone, mas a Gisele prontamente o salvou e a parte final foi muito boa. A gente pegou um trechinho para vocês e jogou no Twitter, dele falando sobre como o Lula faz cálculo político, atrás de cálculo político, e o PT vai nessa onda, né? E qual a importância da gente ainda lutar pelo impeachment do fascista, do genocida Jair Bolsonaro. Por mais que é difícil, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, acho que não vai sair, mas a gente tem que continuar brigando, a gente tem que continuar dando limites a esse governo criminoso. Mais pro final agora eu vou explicar o quão ruim ele é para a economia, inclusive. Mas voltando e finalizando esse comentário sobre a participação do Ciro lá na Globo News, foi interessante, primeiro, para ele se apresentar para esse eleitorado, que ainda não se decidiu, mas que também não quer Lula e nem Bolsonaro. Teve perguntas pertinentes, tanto do Otávio quanto da Júlia do Alibi. Mas enfim, é sempre bom, o Ciro tem que ocupar esse espaço mesmo. Espero que a Globo News o chame mais vezes, a Miriam Leitão, quem sabe, o Conte. Enfim, foi interessante essa participação do Ciro. Ainda falando sobre as últimas entrevistas do Ciro, na manhã dessa terça-feira ele teve um ótimo bate-papo com o professor Marco Antônio Villa. Também pensamos um trecho muito interessante dessa entrevista, dessa conversa, e jogamos aqui no canal para vocês. Especialmente essa parte que me chamou a atenção, que eu próprio fiz a edição e joguei aqui, foi quando ele fala sobre os palanques que ele está construindo na cidade de São Paulo, a capital, e no estado como um todo. É muito interessante, ele falou que se encontrou com Alckmin recentemente, que jantou com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, ex-prefeito da capital paulista. Vai ser um ótimo aliado
se realmente acontecer essa costura do Alckmin ir para o PSD e ter o nosso apoio para o governo lá de São Paulo. Vocês devem ter visto, como eu falei em vídeo anterior, ele está muito forte nas pesquisas. Se juntar com o França, então, a eleição ganha. Vai dar um baita palanque para o Ciro lá em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral, é sempre bom a gente lembrar isso. Então é interessante o Ciro realmente construir esse palanque com o centro e a centro-direita. A esquerda está difícil, boa parte está a reboque do Lula e do PT, não adianta, o PSOL praticamente desistiu de lançar candidato, não adianta o Glauber falar que não cola. É um puxadinho, o PCdoB infelizmente também não consegue largar dessa função, né, de subserviência ao Lula, ao lulismo, ao petismo. E o Ciro tá certo, o Ciro tem que construir o que é possível, continuar com a rede, com o PV, talvez trazer a cidadania, outros partidos além do PSD, quem sabe o Partido Novo dessa fusão aí de DEM e PSL, que inclusive o Ciro até citou nessa entrevista com o Vila. Foi interessante, eles falaram um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre a conjuntura política. Foi ali uma duração de 43 minutos, vou deixar para vocês aqui no link fixado para quem não assistiu acompanhar, vale a pena, foi muito boa essa entrevista. O Vila que adora conversar com o Ciro, já foi a terceira vez, e aí em menos de 2 anos que eles conversaram. O Datena também adora conversar com o Ciro, na semana passada eles conversaram de novo lá na Rádio Bandeirantes. Então é isso, o Ciro ele está se apresentando para o grande público sempre que chamado, seja na internet ou nos grandes canais de comunicação. Isso é muito salutar, não é? E a Ciro Games está bombando, Eu estou gravando um pouquinho antes, como sempre, dessa 4ª edição, que conta com o grande Rolandinho do Pipocando. Eu adoro os vídeos dele, do Bock, Bruno Bock, seu companheiro lá de canal. Eles falam muito bem sobre o universo da cultura pop, sobre cinema, sobre séries, sobre desenhos. Então, com certeza, vai ser um papo de alto nível. O Ciro também vai falar com o grande Glenn Greenwald, que também é outro grande jornalista, grande entrevistador que adora conversar com o Ciro. O Glenn dispensa apresentações, é um grande jornalista de reconhecimento mundial americano. Vocês devem acompanhá-lo bem. E um dos poucos da mídia de esquerda que sempre elogia o Ciro, que mais faz críticas construtivas do que taca pedra. Quem taca pedra, vocês sabem muito bem, é da blogosfera lulopetista. Então, com certeza vai ser uma ótima live. Vamos ver quais serão os próximos convidados, não é? Como eu falei, como eu dei sugestões, inclusive em off para equipe que acompanha o Ciro, do João Santana e companhia. Espero, fico no aguardo que eles também transmitam no Twitch, que é a principal plataforma de streaming hoje. Mas enfim, são muito boas essas participações do Ciro, essas lives do Ciro. O Ciro que na sexta-feira, no sábado, no final de semana passado, foi para o Rio de Janeiro, lançou a sua cerveja Serão da Massa, teve aí a entrada do grande delegado Zacone. Também postamos um trechinho desse evento aqui para vocês. Foi a Cabo Frio, deu palestras, entrevistas, tá tudo aqui no nosso canal. Enfim, o Ciro tem que continuar indo sempre que possível nesses espaços de mídia e de campo eleitoral. Sobretudo os que têm mais votos, que têm mais aglomeração populacional, como é São Paulo, Rio de Janeiro e, obviamente, Minas Gerais. Minas Gerais ainda está um pouco escuso, mas certamente o Ciro irá lá nos próximos dias junto do presidente Lupe e vamos ver o que o PDT vai montar de palanque para nós nas eleições de 2022. Bom, e para fechar esse vídeo dessa terça-feira, dia 28 de setembro, lógico, vou falar sobre tacar a culpa é do Bolsonaro, uma hashtag que viralizou aí ontem e hoje no Twitter especialmente, no Facebook também. Viu-se um movimento muito semelhante, que nada mais é que deixar claro o quão ruinosa é essa política econômica de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Como eu comentei no Twitter ontem, eu nasci ali na parte final da era Sarney e anos depois eu descobri que foi um período muito nefasto para a nossa economia, o dragão da inflação, deixava os preços dos produtos, das coisas lá nas alturas.
poder de compra muito baixo, a economia foi muito ruim, mas me parece que esse momento de agora com Bolsonaro e Guedes é o pior de todos, é estagflação pura, né? Não tem crescimento nenhum, há 10 anos não tem, a bem da verdade, não é só de agora, vem com Temer e com a Dilma, e as coisas estão cada vez mais caras. Hoje saiu a notícia que o diesel aumentou em muito, a gasolina também não para de aumentar, já está batendo R$7 o litro em muitas cidades, aqui em Goiânia não é diferente. O gás de cozinha já passa de R$110. Então, assim, as coisas estão muito caras. As pessoas estão vendo a insegurança alimentar aumentar em muito nas suas famílias. Não é? Isso tudo é, em boa parte, culpa do presidente e do ministro da Economia. Não é? Então a gente tem que continuar cobrando isso, tem que continuar apontando os erros para que eles não sejam retomados, não é? E não adianta, o Lula é mais do mesmo, pratica o tripé macroeconômico, ou seja, vai ser um voo de galinha, como tem sido nos últimos anos aqui no Brasil. Então, para a gente começar a mudar isso, a gente tem que implantar o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o que Ciro, PDT e, lógico, políticos anteriores sempre pregavam, sempre defenderam e, de certa maneira, deu certo em alguns estados e algumas cidades. E no país, a Era Vargas, o JK e companhia. Então é isso, a gente tem que continuar mostrando, esfregando na cara dos caminhoneiros, né, de maneira respeitosa, obviamente, menos para os fanáticos, mas para as pessoas em geral, para o cidadão médio, que tudo está caro, tudo está nas alturas, a energia nem se fala, por conta da responsabilidade e da incompetência de Jair Bolsonaro, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês, só para complementar, a CPI ali está pegando fogo nas últimas horas, ficou claro esse escândalo aí da Prevent Senior, né, do velho da van, do Bolsonaro, dos ministros da saúde. A gente tem que continuar, infelizmente a CPI não deve dar em nada, mas a gente tem que continuar mostrando para a grande população o quão canalha é esse governo. Já está batendo aí mais de quase 600 mil mortes pelo coronavírus, a vacinação ainda não está no patamar que deveria, já estamos chegando em outubro, né? Falando em outubro, para fechar, dia 2 vai ter um grande protesto fora Bolsonaro, vai todo mundo para a rua, todo mundo que é contra o Bolsonaro. Eu estarei aqui em Goiânia, nas ruas de Goiânia. O Ciro também deve participar pessoalmente, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E o caminho é esse, fora Bolsonaro, não é? E Ciro presidente em 2022, certo? Quinta-feira vai ter a retomada das lives aqui no canal, vai ter a participação da Marija, da Mimi e do Ives, que são grandes personalidades da militância cirista, são grandes pessoas, grandes figuras da nossa militância. A gente vai falar sobre tudo isso que eu disse aqui para vocês e muito mais. E conto com a audiência de todos vocês. Vai ser quinta-feira às 20 horas. Vou deixar aqui para vocês a artezinha. Então é isso, galera, que eu tinha para falar essa semana para vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou. E claro, deixe aí seu comentário, suas opiniões. E aí, o Ciro tá dando boas entrevistas? Você gostou dessa participação lá no debate da Globo News? Onde ele deveria ir? E aí, tá tudo caro por culpa do Bolsonaro e do Guedes mesmo, na sua opinião? É uma pergunta retórica, mas enfim. É isso. Valeu, um abraço e até quinta-feira.